Recentemente nós recebemos um comentário aqui em uma das nossas postagens que foi um pouquinho polêmico, né? Mas, enfim, um questionamento. Ele falou assim, que a Bíblia é um conjunto de textos mitológicos, que nós não podemos provar absolutamente nada, que ela foi adulterada, que ela foi corrompida, né? Que ela foi mudada. Seria isso verdade? Será que a Bíblia é um livro de lunáticos, que foi corrompida, adulterada, que foi mudada? Como que a gente pode ter certeza que a Bíblia não foi adulterada ao longo de todos esses séculos? Essa é uma pergunta muito importante, porque se a Bíblia foi mudada, então, obviamente, ela não pode ser uma fonte de verdade para nós cristãos. E a nossa fé, então, é abalada e tudo que nós acreditamos é, no final, uma mentira. Então, hoje, nós vamos focar na confiabilidade do Novo Testamento. Primeiramente porque se o Novo Testamento não é verdade, então nós perdemos também a confiança no Antigo Testamento, né? Porque o Novo, ele cumpre o Antigo. Então vamos lá, quando nós pensamos em manuscritos antigos, uma coisa que é extremamente benéfico é ter muitas cópias, né, ao longo da história. Porque assim nós podemos comparar as muitas cópias e ver se alguma delas foi realmente adulterada ou foi alterada, né? E quando nós pensamos no Novo Testamento, nós temos mais de 5.000 cópias antigas. E esse número, ele é gigante se nós compararmos com outros textos antigos, que são os clássicos da antiguidade. Então, por exemplo, os escritos de César, nós temos apenas 10 manuscritos. E ainda assim, consideramos esses textos, pela história, eles são precisos. Para os escritos de Platão, né, filósofo que é muito considerado na academia, nós temos apenas 7 manuscritos dele. Seutônio, que foi um escritor latino, nós temos 200 cópias. E o manuscrito com o maior número de cópias foi Ilíada de Homero, mas ainda assim são apenas 600 manuscritos antigos, né? 600 cópias que nós encontramos ao longo da história. Então, o fato do Novo Testamento ter 5.000 cópias fala muito sobre a sua confiabilidade e também fala muito sobre a maneira que a gente pode analisar e ser crítico com relação ao texto. Mas você poderia dizer para mim, né, Pedro, mas qual dessas 5.000 cópias está certa então? Como é que a gente pode ter certeza que nós temos 5.000 cópias? Então, para análise de todas essas cópias, o que nós temos na academia, né, nas faculdades de teologia, é o que nós chamamos de análise do grego, ou a crítica textual, que analisa as variantes textuais que nós temos. Isso é importante porque nós temos em todas as cópias do Novo Testamento mais de 400 variantes textuais, né, que são diferenças nos textos ao longo dessas 5.000 cópias. E com isso você poderia ficar inclusive assustado, né? Muitos cristãos ficam assustados em pensar, né? Tipo, meu Deus, então a Bíblia ela não é confiável mesmo, tudo que a gente tem na Bíblia é uma mentira, né? Tudo que a gente tem ao longo de todos esses anos de história da igreja é tudo mentira. Mas esse que é o ponto. Com a crítica textual nós podemos saber quais são as variantes e quais são as diferenças entre essas 5.000 cópias. Então, ao analisar as 5.000 cópias, 75% dessas variantes são consideradas irrelevantes. Essas diferenças são irrelevantes porque incluem coisas como erros de ortografia, erros de grafia, né, diferentes grafias, ou mesmo erros de pontuação. Outros 24% dessas variantes são consideradas significantes, mas não viáveis. Por quê? Elas seriam, por exemplo, como se eu no português falasse mãe, eu te amo, e a tradução de outra cópia fosse eu te amo, mãe. Então, mudanças na ordem do texto. E o texto, então, com essas ordens que estão um pouquinho erradas, não são comprometidos, não significa nada, não é corrompido, né? Não perde o sentido original. E quando nós olhamos, então, para o Novo Testamento, conforme a gente falou aqui, nós temos 99% de variantes em todas as cópias que não afetam o sentido do texto. E daí fica a pergunta, mas Pedro, e o 1% que sobrou? Os últimos 1% são variantes que realmente afetam um pouco da tradução. Mas mesmo essas variantes não afetam aquilo que é essencial no cristianismo, ou mesmo na doutrina cristã. No entanto, quando nós temos uma variante como essa, os estudiosos da Bíblia, os críticos do grego, eles não escondem esses errinhos, né? essas alterações entre cópias. Por exemplo, quando você pega o livro de Marcos, se nós lemos no final ali do capítulo 16 do livro de Marcos, no finalzinho do livro, né? A partir do versículo 9, nós temos uma anotação feita pelos tradutores, que alguns dos primeiros manuscritos não incluem os textos do versículo 9 ao versículo 20. A maioria das Bíblias trazem isso, principalmente Bíblias de estudo. Então eu realmente acho que essas notas muito claras da Bíblia nos mostram como os tradutores são honestos e também são transparentes quanto à tradução. Isso dá para nós, como leitores, né, a habilidade
de inclusive ir aos manuscritos antigos e conferir isso nós mesmos, e a gente ter essa confiabilidade de que os textos realmente são os mesmos dos antigos. E o que é mais interessante é a gente pensar que esse não é o caso da maioria dos textos religiosos de outras religiões. Mas para a palavra de Deus, para a Bíblia, é assim, o que nós temos é algo que é confiável. Então, para concluir, nós temos um número muito grande de cópias e nós podemos sim ter certeza da Bíblia que nós temos, nós podemos confiar na sua mensagem, porque tudo que é essencial, né, da fé cristã, do que Jesus nos deixou nos evangelhos, foi preservado. A mesma Bíblia que nós temos hoje, a Bíblia que os apóstolos escreveram por revelação, que a igreja, não só primitiva, mas a igreja ali do início da igreja também usava, são os textos que nós temos hoje. Nós podemos confiar que ela é a palavra de Deus.